A inspiração pode vir de qualquer direção. Mas como você pega esse novo conceito e o transforma em realidade? Antes do Inc. Women Summit, estou me encontrando com algumas das minhas empreendedoras favoritas para falar sobre o que as fortalece diariamente. Todas vocês criaram negócios a partir de ideias inovadoras. O que fez vocês seguirem em frente quando todo mundo estava indo para a direita? Bob, quando me mudei para Nova York, era a década de 80 e todo mundo estava usando o visual de contorno exagerado. Sei que ele voltou. Ainda não gosto de contorno. Então, eu maquiava as modelos para que parecessem que não estavam usando maquiagem. E esse era meu cartão de visita. Mas não havia maquiagem disponível que permitisse fazer isso. Conheci um químico um dia em uma sessão de fotos e disse: não consigo encontrar um batom que não tenha cheiro, que não seja oleoso e que combine com os lábios. Então percebi: nossa, isso é algo para mim. Empreendedorismo não era algo que eu aspirasse. Sempre quis ser inventora. Se eu consigo ser o equilíbrio perfeito entre Beyoncé e BUNYE, o cara da ciência todos os dias, agora estamos instalando nossas tecnologias em diferentes países em mercados emergentes, transformando tudo, de pisos e estradas a carrinhos de bebê, em soluções de geração de energia. Vocês dois tocaram nessa ideia de identificar problemas que existiam em sua vida e procurar maneiras de moldar uma indústria em vez de olhar para a indústria em si. Comecei uma empresa de tecnologia de moda com meu cofundador. Não tínhamos experiência em moda ou tecnologia. Sabíamos o que significava comprar um vestido por $1.000, usá-lo uma vez e depois ser fotografada nas redes sociais e sentir que nunca mais poderia usá-lo. Então, pensamos, bem, isso não faz sentido. Alugar vestidos fazia sentido. Se você pensasse muito no futuro, poderia ser fácil encontrar todos os porquês em vez de como fazer isso acontecer. Quero ouvir a história de Angela falando sobre como você está ajudando jovens empreendedores. Então, em 2011, comecei a NewMe, uma aceleradora para minorias. Nosso foco era apenas o setor de tecnologia, que na época era um clube de jovens técnicos brancos. Na verdade, não comecei a NewMe como um negócio. Era um problema que eu queria resolver e pensei que seria um projeto único. O que você vê entre essas mulheres e o dinheiro de que elas precisam para ter sucesso? Quando trabalho com homens, eles não têm medo de pedir dinheiro, mesmo que o que estejam fazendo seja medíocre. Mas as mulheres podem ter algo fenomenal, mas é como se nos contêssemos. Então, muito do trabalho que faço, principalmente com mulheres, é desenvolver confiança e deixá-las confortáveis para pedir dinheiro. Priya, quero falar sobre o impacto que você está causando em pessoas reais, ajudando-as a criar riqueza de uma forma que elas nunca pensaram antes. Historicamente, o planejamento financeiro sempre foi reservado para os ricos. E quando eu trabalhava em Wall Street, meus clientes eram velhos e ricos, e todos os meus amigos ao mesmo tempo se perguntavam onde iríamos buscar respostas. Havia esse tipo de grupo demográfico completamente mal atendido e ignorado que chamamos de Henrys, pessoas que ganham muito, mas ainda não são ricas. Muitas vezes ouço mulheres jovens dizendo: só quero ser paga pelo que valho, mas nem sei o que isso significa. E muito raramente ouço mulheres jovens dizendo: quero ganhar muito dinheiro, certo? É como se todas nós internalizássemos essa ideia de que o orçamento não está lá. Pesquisas mostram que os homens são 4 vezes mais propensos do que as mulheres a pedir. Então, surgem negociações sobre salários ocultos. Mas defina isso como uma meta. E tem que ser uma meta bem concreta. Tipo, eu quero comprar uma casa de US $250 mil em 3 anos, então quero um aumento. E tipo, vamos voltar ao que você precisa fazer hoje para estar no caminho certo. O outro lado da moeda com o qual a geração Y precisa ter muito cuidado é o direito. Por exemplo, um garoto disse: sinto que realmente preciso ganhar X. Eu pensei: nossa, isso é interessante. Para esse trabalho, se você fizer toda essa pesquisa, esse é o salário mais alto que você pode ganhar. E ele disse: eu realmente não pensei sobre o que era o trabalho. Eu só pensei, sabe, Nova York. O que você está dizendo? Não acho que as mulheres falem sobre remuneração e salários da mesma forma que os homens. Aconselho as mulheres, uma das ajudas mais valiosas que dou a elas é realmente falar de forma realista sobre o que elas deveriam ganhar. Mas divulgar os dados é difícil, especialmente entre as mulheres, porque há menos mulheres em cargos de liderança. Acho que as mulheres mais jovens são muito mais transparentes com seus salários e, para elas, não é muita coisa, é conversa fiada. E acho que levantar o véu vai nos deixar mais perto da igualdade. Na vida real, tem um capítulo inteiro dedicado ao segredo do sucesso de uma atividade paralela. Como saber quando é hora de transformar sua atividade paralela em sua atividade principal? Acredito totalmente na atividade paralela. E, de fato, quando trabalhei com finanças, como não era apaixonado por finanças, passava
o tempo que tinha editando redações para a faculdade, o que me deu um pequeno negócio, mas acabei indo para a faculdade de administração e fui cofundador da Rente de Hanoi na faculdade. Então, eu estava meio que trabalhando como biscateiro. Eu estava fazendo aulas, mas sou um empreendedor bem avesso a riscos. Então, durante todo o caminho, eu tinha um cronograma de marcos que precisávamos cumprir, e acho que isso foi útil para mim e meu cofundador, nos manteve honestos. No fim das contas, um desses marcos era levantar dinheiro. E, para mim, levantar dinheiro era outra forma de verificar se esse era um bom conceito que os investidores de capital de risco apoiariam. Então, eu acredito muito nesse processamento paralelo e em sempre ter uma rede de segurança. E então ser honesto consigo mesmo se algo não estiver funcionando e forçar essa honestidade brutal. É difícil. Você precisa ser capaz de vender algo ou não é um negócio. Não saia do seu emprego. Não faça nada até descobrir isso. E mesmo depois de descobrir isso, você precisa se aprofundar no cliente e tentar encontrar mais clientes como aqueles que lhe deram $1. Quando converso com mulheres jovens, elas me perguntam: como você se sai bem em um setor dominado por homens se você é uma mulher? O conselho que sempre dou é esquecer que você é uma mulher, certo? Que você é uma pessoa com uma boa ideia. Apenas diga. Esse foi exatamente o conselho que dei a mim mesma. Lembre-se de que você está lá como qualquer outro funcionário e fale quando tiver uma ótima ideia. Fui chamada uma vez. Meu chefe me disse que minha atitude com meus colegas era áspera, e eu não tinha certeza se era porque eu era mulher. Já estive em salas com investidores que supostamente investiam em mulheres e pessoas negras, e o investidor disse: então, quem é o líder de tecnologia nisso? Eu disse: sou eu. Bem, quem teve essa ideia? Aspas, eu disse: faça uma pergunta primeiro e veja se não tenho a resposta. E então, de repente, eles disseram: então, seu pai te ajudou com isso? Meu pai fez o quê? Aspas, na verdade, eu discordo que você deva esquecer que é uma mulher. Todo santo dia eu acordo pensando: Jéssica, você é uma mulher negra. Você vai ter que fazer 3 vezes mais para chegar à metade do caminho. Alguém além de mim já foi chamado de difícil? Ah, sim, mas eu adoro isso. É como um elogio. Mas quando eu era mais nova, não gostava. Talvez eu devesse, sabe, não responder tanto. Mas quanto mais velha eu fico, mais eu gosto disso em mim. Todos nós sabemos que não podemos ser como os outros garotos. Mas a boa notícia é que temos uma perspectiva especial. Você abraça a diferença, certo? Eu não acho que um homem conseguiria começar a Rente de Hanoi. Existe essa ideia antiga de que as mulheres competem umas com as outras, que há traição, que só há espaço para uma mulher na mesa. Mas eu fiquei muito inspirada pela forma como as mulheres da geração Y substituíram a competição pela colaboração. Sendo alguém que está na indústria há muito tempo, quando comecei minha empresa, especialmente com outros maquiadores, você nunca daria nenhum conselho. Eles nunca te diriam porque todo mundo era um concorrente, e agora que estou me reinventando e preciso de coisas diferentes, eles estão dizendo aqui: chame essa pessoa, faça isso, é aqui que você consegue isso. É uma mudança incrível. É mesmo. Este ano eu fiz 60 anos e comecei uma nova marca de estilo de vida. Há cada vez mais oportunidades e há 1 milhão de coisas que você vai acabar fazendo, nos seus próprios termos. Nos seus próprios termos. Seja o empreendedor da sua vida.